Olá, senhoras e senhores, sempre um grande prazer. Sejam bem-vindos, obviamente. E aí, na aula de hoje, nós vamos fazer uma análise das últimas 5 aulas, através das questões comentadas, a princípio em termos de mineração, as rebeliões, tanto nativistas como separatistas, a importante política de Marquês de Pombal, principalmente porque pega o apogeu da mineração e chega até o declínio, e também o princípio da chegada da família real, ou seja, a transferência do Estado português ao Brasil a partir de 1808, por causa da política expansionista e imperialista, praticamente, de Napoleão Bonaparte na Europa, cuja consequência em relação a Portugal foi justamente a invasão da França em Portugal, daí a necessidade da transferência do Estado português para o Brasil. Vamos lá? A primeira questão, então. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como... Bom, senhores, tanto a Guerra dos Emboabas como a Guerra dos Mascates, e aqui no caso a Vila Rica, eram revoltas, não eram revoltas separatistas, não eram revoltas emancipacionistas, eram revoltas nativistas, assim as denominamos. Por quê? Porque não aconteceram, o teor delas se referia a determinadas medidas tomadas pelo Estado português em relação às áreas às quais as revoltas se referem. Então, as revoltas aconteciam contra essas determinadas medidas. Durante a análise das alternativas, nós vamos ter chance de indicar sempre a razão de cada uma das revoltas que vão ser eventualmente citadas durante a questão. Quero lembrar aqui aos senhores que nós tínhamos, na verdade, só 4 revoltas separatistas, cujo caráter era, inclusive, regional, influenciadas pelo iluminismo, portanto, eram revoltas liberais, e queriam instalação da República. No entanto, foram elas a Inconfidência Mineira, a Baiana, a Conjuração Carioca e, finalmente, já com a presença do Estado português no Brasil, a Revolução de 1817. Essas, sim, eram pela independência, ou seja, contra a colonização do Brasil. Vamos, então, para a alternativa A, que diz o seguinte: movimentos isolados, os 3, Emboabas, Mascates e Revolta de Vila Rica. Movimentos isolados em defesa de ideais liberais. Pronto, aqui já está errado. Por quê? Defesas liberais só vêm na segunda metade do século XVIII, com a infiltração no Brasil das ideias liberais, das ideias iluministas. E a questão no enunciado está falando nas primeiras décadas do século XVIII. Portanto, a partir nesse contexto, a alternativa está errada. E ainda diz mais, que eram movimentos isolados. Ok, eram porque a Guerra dos Emboabas, por exemplo, aconteceu
na região mineratória, no início da mineração, por causa do direito de estanco, ou seja, o direito de exploração de ouro pelas bandeiras que encontravam o ouro. Já a Guerra dos Mascates foi um conflito no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, entre comerciantes do Recife e comerciantes de Olinda, onde os comerciantes de Recife e os senhores do engenho de Olinda, onde então os comerciantes de Recife solicitaram ao Estado português a elevação do Recife a título de vila. Com isso, separariam-se juridicamente de Recife, de Olinda. E quais as consequências disso? Olinda, cuja base da economia a economia açucareira, estava em grave decadência. A guerra aconteceu em 1709 a 1714. De uma forma geral se diz 1700, perdão. De uma forma geral se diz 1710. Esse conflito levou então à separação jurídica do Recife em relação a Olinda, e isso prejudicou economicamente, obviamente, os senhores do engenho de Olinda a partir de 1709. E o terceiro conflito aqui que nós temos, observem, a revolta de Vila Rica. Por gentileza, pode olhar para mim. A revolta de Vila Rica já foi por causa da política fiscal de Portugal. Criação de impostos. No caso da revolta de Vila Rica, foi a criação das casas de fundição, que obviamente passaram a ter o controle total quanto à extração de ouro, e isso revoltou os ricos donos das minas. Então, eram movimentos isolados, sim, mas não baseados nas ideias liberais, porque primeira metade do século XVIII, e iluminismo só vem a partir da segunda metade, na verdade no Brasil, quase no final do século XVIII. Aí vamos lá, nas diversas capitanias, óbvio, só que a Guerra dos Emboabas e a Revolta dos Mascates aconteceram na mesma capitania, em períodos diferentes e por razões diferentes, que era a capitania de São Paulo. Só lembrando que o termo Minas se utiliza porque os dois conflitos aconteceram na região mineradora da capitania de São Paulo. Os senhores devem se lembrar que até então a Inconfidência Mineira não existiam províncias nem de Goiás, nem de Mato Grosso, nem de Minas Gerais. Portanto, o termo Minas se refere à região mineradora da capitania de São Paulo. E concluindo a alternativa, com a intenção de se criarem governos republicanos. Ainda não se tinha essa noção. A criação de governos republicanos só a partir das revoltas liberais, portanto, as emancipacionistas, ok? Daí a alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Os três, Guerra dos Emboabas, dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, eram movimentos de defesa das terras brasileiras. Não. Por quê? Eram movimentos por causa das medidas tomadas pelo Estado brasileiro em relação às sociedades que estavam nesses territórios citados no enunciado, que resultaram num sentimento nacionalista. Claro que não. O sentimento nacionalista só nas separatistas. Visando a independência política, também não. Repito, todas as revoltas, todas as revoltas
que aconteciam contra medidas determinadas da metrópole são chamadas de revoltas nativistas, ok? Então, a alternativa B também está errada. Vamos para a alternativa C. As 3 revoltas acima citadas eram manifestações de rebeldia localizadas, concordamos, claro, que contestavam alguns aspectos da política econômica de domínio do governo português. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Por isso são chamadas de nativistas, porque eram nativas, elas aconteceram aqui em relação aos problemas daqui, e não em relação ao problema externo, no caso de domínio ou de colonização. Perfeito? Então, a proposição C está correta. Vamos para a letra D. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas. Opa, aqui temos um detalhe. Camadas populares, praticamente em nenhuma das 3 citadas no enunciado eram revoltas populares. Porque a Guerra dos Emboabas eram ricos, que tinham direito a extrair o ouro. Mascates eram a burguesia portuguesa de Recife e os senhores do engenho. Então não estamos falando em massas populares. E, finalmente, a revolta de Vila Rica, organizada pelos ricos donos das minas contra os impostos, cobrados pela Intendência das Minas, o órgão criado exclusivamente para a região, controle e administração da região mineradora. E mais, contra as elites locais, obviamente já estamos entrando em contradição, negando a autoridade do governo metropolitano. Não, eram revoltas contra a autoridade do governo, mas contra as medidas autoritárias que o governo tomava. Ok, senhores, vamos para a letra E. Manifestações. Eram manifestações separatistas, está errado, já sem comentários. De ideologia liberal, está errado. Contrários ao domínio português, está errado. Então a letra E, a alternativa da letra E está completamente errada. Ok, senhores? Vamos para a questão número 2. Tanto na conjuração mineira quanto na baiana, com graus e níveis diferenciados de envolvimento dos grupos mais pobres da população, estão presentes os seguintes aspectos do pensamento iluminista. Senhores, só um comentário, porque o resto eu comentei em relação à primeira questão. Quem organizou e conseguiu envolver as massas populares, mas quem organizou a mineira foram os ricos donos das minas. Quem organizou a baiana era a sociedade secreta, Cavaleiros da Luz, que foi criada, inspirada na conjuração carioca elitista, perfeito? E que envolveu principalmente as massas populares, mas teve no início só adesão de uma pequena parcela da aristocracia rural. Por quê? Porque se tratava da independência. Sendo independente, cortariam-se os laços de controle da metrópole sobre os senhores do engenho. Portanto, isso significaria o fim do pacto colonial. Mas depois, quando essa pequena parcela da aristocracia percebeu que, ou melhor,
percebeu os objetivos da Conjuração Baiana, até mesmo o fim da escravidão, garantia de vida dos ex-escravos e assim por diante, obviamente que ela, uma reforma agrária, obviamente que essa parcela da aristocracia praticamente toda se afastou, com algumas exceções. E, aliás, ainda traiu o movimento diante do governo português na Bahia. Muito bem, vamos para a pergunta. Assinale a alternativa que aponta aspectos desta influência iluminista nas duas rebeliões. A letra A. A Conjuração Baiana defendia o regime monárquico. Não, nenhuma delas defendia o regime monárquico. Todas as revoltas emancipacionistas defendiam república. E não teve a participação popular como o da Mineira conseguiu envolver, mas quem dirigiu foi a elite mineradora. Embora adotasse as ideias liberais, todas elas adotaram as ideias liberais, obviamente. Ok, senhores? Vamos para a letra B. O movimento rebelde, que teria sido deflagrado na capitania de Minas Gerais, olha só, aqui tem um detalhe. Vejam bem como essa alternativa cita movimento deflagrado na capitania de Minas Gerais em 1789. Podem me ver. Acabei de dizer na primeira questão de que não existia a capitania das Minas Gerais. A capitania das Minas Gerais só vai ser criada depois da Inconfidência Mineira. Então aqui nós já temos um erro onde temos que ter muito cuidado numa prova, porque aparentemente Minas, a gente se liga a Minas Gerais. Não, a capitania de São Paulo. Perfeito. Defendia o centralismo lusitano? Não, porque era emancipacionista. Porque sua principal preocupação era com a libertação de escravos. É absurdo, né? Logicamente, porque se eram os ricos donos das minas e os ricos donos, a mão de obra básica, quase que exclusivamente, era mão de obra escrava. Então, obviamente, não era essa preocupação dos inconfidentes mineiros. Vamos para a letra C. As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens. Opa, senhores, dê uma olhadinha. Já tem um cheirinho do iluminismo. Nesse caso aqui, principalmente dos iluministas franceses. Os direitos, Montesquieu, direitos naturais dos homens. Perfeito? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Aí diz mais, como a liberdade e a ideia de que a soberania residia no povo e não em monarca. Então aqui nós vamos acrescentar um detalhe. A Conjuração Baiana, ela se inspirou nas ideias iluministas. Percebemos aqui a presença da ideologia de Montesquieu. Mais em diante, de Rousseau, que mais influenciou a Inconfidência Baiana. Quando ele diz que a soberania residia no povo. Justamente Rousseau dizia que o povo tem direito de escolher os seus governantes. Portanto, obviamente, era contra a existência da monarquia.
Vamos ver a alternativa. Consequentemente, a proposição C está correta. Vamos para a proposição letra D. Compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza e do clero, e não dos escravos. Claro que dos escravos não, mas iluministas, defendendo ideias liberais, obviamente, claro que jamais defenderiam a postura radical e conservadora do clero e da nobreza. Portanto, a proposição D está errada. E a letra E, a experiência de independência dos Estados Unidos da América em 1776 não influenciou as conjurações baiana e mineira, apesar de ambas defenderem as ideias liberais. Bem, a independência dos Estados Unidos, na verdade, foi o primeiro, mais claro, movimento liberal influenciado pelo o iluminismo. Consequentemente, o primeiro movimento emancipacionista no Brasil, em 1789, foi a mineira. Obviamente que se baseou na estrutura da independência dos Estados Unidos. Foi influenciada. Isso não quer dizer que a independência dos Estados Unidos também não influenciou a baiana. Mas a baiana principalmente foi influenciada, então indiretamente, mas a baiana principalmente foi influenciada pela Revolução Francesa. Justamente em 1789 a 98 foi a Revolução Francesa. E a baiana foi exatamente em 1798. Então é claro que, e vimos também numa das alternativas, a ideologia de Rousseau até, que foi mais completo e iluminista. Já a independência dos Estados Unidos se baseava mais nas ideias do inglês John Locke. Perfeito? Então, essa alternativa, ela não parece ser coerente. Perfeito? Ou melhor, não é coerente. Perfeito? Ok, vamos para a questão número 3. Durante o governo do Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777, a tentativa de consolidação das fronteiras da colônia brasileira provocou uma disputa acirrada com a Espanha. Claro, já sabemos disso através do Tratado de Madrid, principalmente atuais Rio Grande do Sul e o Uruguai. Vamos ver mais o que o enunciado nos diz. Das negociações entre as metrópoles portuguesa e espanhola, resultou o Tratado de Madrid de 1750, segundo o qual a colônia do Sacramento deveria passar para a Espanha e as 7 povos das missões ficariam com Portugal, que é justamente o Uruguai. Por conta desse tratado, acordo, os missioneiros, em espanhol, missionários, deveriam retirar-se, espanhóis, com os índios para o lado da banda oriental do Uruguai. E aí, sem querer deixar as missões, os índios, com apoio parcial dos jesuítas, resistiram ao cumprimento do tratado. A fim de expulsar os índios, Portugal e Espanha armaram seus exércitos e, em 1756, avançaram sobre as missões de Santo Ângelo, São Borja, São João,
São Lourenço, São Luís Gonzaga, São Miguel e São Nicolau. Dessa guerra, os chamados 7 povos das missões orientais do Uruguai saíram aniquilados. Meus senhores, nós estamos falando do maior genocídio organizado dos índios na colonização portuguesa ou espanhola na América. Episódio que passou a ser chamado para a história de Guerra Guaranítica. Mais de 30 mil índios sofreram um verdadeiro genocídio. É claro que também muitos dos jesuítas que participavam ao lado dos índios, não querendo obedecer às determinações do Tratado de Madrid. Então, realmente, maior registro de genocídio organizado pelos espanhóis e portugueses, justamente na colonização do continente americano na América do Sul. Guerras guaraníticas que decorreram durante quase 10 anos, mas o ano de 1756 foi mais marcante e mais violento. Consequentemente, as respostas, Revolução dos Tamoios, desculpa, claro que não pode ser, porque isso aconteceu ainda no governo geral, no sistema de governo geral, principalmente na época de Mendes Sá, quando tentou expulsar os franceses que tinham justamente os acordos mais ou menos feitos com os huguenotes franceses que estavam na Baía de Guanabara. Então, completamente fora do contexto da questão. B de bola está correta, justamente a Guerra Guaranítica, assim passou esse episódio para a história. Na letra C, nós temos a Inconfidência Mineira, diretamente não tem nada a ver com os índios, e o fato relacionado no enunciado fala diretamente questão ligada aos índios, perfeito. Em termos de tempo, espaço de tempo também, aconteceu muito antes do que a Mineira. E, finalmente, a Guerra dos Emboabas, que nós falamos sobre ela hoje, numa das questões. E a Revolução Farroupilha, ora, a Revolução Farroupilha foi uma das rebeliões regenciais, a que mais tempo demorou e praticamente terminou já no 5º ano do segundo reinado. Portanto, não se refere ao enunciado. Joia, vamos para a questão número 4. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que... Vamos ver. Atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie que inviabilizaram a mineração? É claro que não. Quer dizer, primeira parte da alternativa pode até ser, porque veio gente de todo mundo, porque o ouro passou a significar não apenas a recuperação econômica, mas também o enriquecimento. Agora, inviabilizaram não, pelo contrário, a partir daí começou a chamada fase do ouro, onde mais ouro se extraiu no Brasil. A letra B, a exploração das minas de ouro, desculpa, só trouxe benefícios para Portugal. Aqui eu quero chamar a atenção a um detalhe. Muito cuidado numa questão quando uma alternativa é colocada de uma forma muito radical, tá? Por quê? Só trouxe benefícios. Normalmente, esse tipo de alternativa está errada. Somente, apenas, exclusivamente e assim por diante. Então, por esse princípio, uma dicasinha, tá?
por esse princípio já está errada. Mas, claro que trouxe benefícios tanto para os colonos como para Portugal, mas principalmente para a Inglaterra, obviamente. Na letra C, nós temos: a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência do Brasil. Papel decisivo na independência do Brasil, quem teve foi a aristocracia rural dona das terras. E jamais uma classe média urbana que, aliás, estava praticamente afastada do processo da independência. E a letra D. O ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração, e todo o desenvolvimento e investimento de ouro, principalmente na região mineradora, que temos exemplos até hoje através do barroco e toda a arte e investimentos, até tudo por causa do ouro, perfeito, então também está errada. E a letra E, a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da sociedade. Lógico, vejamos que está correto. Por quê? Drogas do sertão na Amazônia, precisava se levar para a região mineradora. As estâncias no sul, produção da charque para a região mineradora. Grandes propriedades pecuarísticas no Nordeste, produção de couro para a região mineradora. Então, obviamente que aconteceu uma grande interligação econômica da colônia como um todo. E para finalizar, uma questão simples no meio das alternativas: a família real no Brasil. O bloqueio continental de Napoleão 1807, a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos de 1808 constituíram fatos importantes. Esses três elementos. Que fatos? Na formação do caráter nacional brasileiro. Não, porque quem dirigia era a coroa portuguesa. B de bola. Na evolução do desenvolvimento industrial. Não, porque o Brasil estava completamente monopolizado pela industrialização inglesa. Aqui, eventualmente, Dom João autorizou o desenvolvimento das manufaturas, que mesmo assim não tinham capacidade de concorrer com o produto industrializado inglês. Letra C. No processo de independência política do Brasil. Exato. Abriu-se o caminho para a independência política do Brasil. Só era questão de tempo. Portanto, a letra C está correta. A D, lógico, na Constituição do Ideário Federalista. Só a partir da República. Portanto, 70, 80 anos depois. E na letra E, no surgimento das disparidades regionais. Pelo contrário, a integração regional de uma forma geral. Muito bem, senhores, espero que se deram bem. Sucesso sempre para todo mundo. Tchau, até a próxima.